Olá, sou a professora Jéssica e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre artes. Antes da gente começar, então, a gente vai relembrar um pouquinho sobre o que é a arte, né? Relembrar um pouco a arte como uma expressão humana, né? O homem expressando seus sentimentos, expressando suas emoções, né? Através aí ou da arquitetura, da pintura, escultura, da literatura, né? Das suas diversas manifestações artísticas, então. E relembrando outro aspecto importante, que a arte ela está intrinsecamente associada à história. Então a gente precisa sempre analisar o contexto histórico daquele período para entender, para compreender qual é o papel da arte então nesse momento, nessa época. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a Idade Média, né? A gente vai falar sobre qual era o plano de fundo nesse período aqui, que é a religiosidade, né? A igreja aqui ela ainda tem constante domínio sobre as pessoas, então a arte ela vai estar bastante associada a isso, a religião, ela vai estar voltada para aproximar as pessoas de Deus, para aproximar do divino. A gente vai falar um pouquinho sobre arquitetura, né? A arquitetura aqui, a gente vai ver que são dois estilos, né? O românico e o gótico. Nós temos ali a explicação direitinho na apostila que vocês podem estar retomando para a prova. É um conteúdo que vai cair ali, né? Nessas construções de estilo românico, a gente vai encontrar características, então, romanas, né? A gente vai ver igrejas, principalmente igrejas com paredes mais grossas, pouca entrada de luz, poucas aberturas, na verdade, poucas portas, poucas janelas. Enquanto que no estilo gótico a gente já vai ter mais leveza, a gente vai ter então mais entrada de luz, a gente vai ver aqueles vitrais, né? Então os vitrais são bem específicos dessa época, os famosos vitrais coloridos, né, que era mais para passagem de luz. A gente vai ver ali representações de cenas religiosas, relacionadas realmente à religião. Falando um pouquinho então sobre o humanismo, é um período de transição, na verdade. Aqui a gente deixa, né, esse plano de fundo religioso de lado. Aqui se começa então a pensar no homem como o centro, né, do mundo. Então ele começa já a querer retratar uma realidade, né, um maior realismo nas obras. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o Renascimento, que é, né, uma manifestação cultural, artística, intelectual, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as características, né, como o racionalismo. Eles acreditavam, então os renascentistas acreditavam que a razão era o meio para se chegar ao conhecimento, né? Outra característica é o experimentalismo, que é a crença de que para se chegar no conhecimento eu preciso passar por uma experimentação científica. Outra característica é o antropocentrismo, né? A ideia de que o homem é o centro do universo, é o centro do mundo, né? E outra questão então é o individualismo, o homem busca conhecer a si próprio. E a gente vai ver aqui que nas artes eles vão retomar um pouquinho o clássico, trazer inspirações greco-romanas, né? Então, nós vamos ver a valorização também da anatomia, obras trazendo um pouco mais para perto, né, da realidade do ser humano. Depois, então, a gente fala agora sobre maneirismo. O maneirismo, ele vem já trazendo uma ideia um pouco diferente, esquecendo um pouco do clássico, como a gente tinha aqui no Renascimento, né, que trazia aquele clássico da cultura, da arte greco-romana. Aqui o maneirismo já, ele busca, então, trazer figuras mais bizarras, trazer uma arte mais realista. Vamos falar então um pouquinho sobre o Barroco. No Barroco ele vai trazer ainda temática religiosa como plano de fundo, visto que está inserido num contexto da Contra-Reforma. A gente vai ver que nas artes a gente vai encontrar muito exagero, muitos detalhes, né? Tudo com muito ornamentado,
né? A gente vai ver também na literatura, a linguagem, ela vai expressar essas mesmas características, né? Muito requinte, muito rebuscado. E nós vamos falar um pouquinho então sobre esses efeitos de luz e sombra, né, que eles utilizavam também nas suas obras. Aqui no Brasil, a gente vai ter o barroco num contexto de século do ouro, né, que a mineração estava em ascensão, então a gente também vai encontrar todo esse requinte e esses exageros nas obras aqui no Brasil, né, ressaltando que um grande artista, né, muito conhecido neste período é Aleijadinho. Nós vamos encontrar muitas obras muito a mão dele na arquitetura, né, principalmente em Minas Gerais. O rococó, então, ele é mais direcionado para a decoração, né, a arte mais decorativa, especificamente de palácios, de igrejas. A gente vai ver já um certo refinamento e delicadeza, né, linhas, conchas, os arabescos como características, então, deste período. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, brevemente, sobre o neoclassicismo, né, que ele já vem trazendo uma idealização mais clássica, mais greco-romana, mitologia, né, e se opondo bastante ali ao barroco e ao rococó, que já tinha como característica o exagero, né? A gente vai ter então aí temáticas com heroísmo, civismo, né, uma idealização também já começa a aparecer aqui. E depois, então, no romantismo, a gente já tem aqui um contexto histórico diferente, né? A gente já tem ali a Revolução Francesa como plano de fundo, a gente vai ter uma mudança, então, né, no posicionamento do homem, nas suas expressões e, claro, na arte. A gente já vai ver uma busca por liberdade de expressão e por liberdade de criação também. A gente vai ver que a subjetividade ela está muito ligada a esse período, a idealização, né, a idealização da natureza, a idealização da pátria, a idealização da mulher. A gente vai ter esse subjetivismo tão forte, né, que até a gente pode encontrar algumas obras que o artista ele busca retratar a sua própria solidão ali no momento de produção da obra. E, claro, né, a gente ressalta aí a literatura, nós temos bastante essa questão da idealização na literatura, né, o indianismo, o nacionalismo e esse subjetivismo também vai estar retratado nessas obras. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o realismo, né? O realismo ele vem como uma ruptura, né, a essas idealizações, a temas da mitologia, temas religiosos que até então se tinha, né? Então ele vem para trazer uma proximidade com a realidade, vai retratar mais temas então do cotidiano. O povo se torna um assunto, o povo ele se torna um plano de fundo para essas obras, né? Até em função de termos aí uma grande desigualdade já sendo destaque, sendo assunto nesse período. Nós vamos falar também sobre o impressionismo, da mesma forma ele já começa a se opor a esses outros assuntos como religião, como mitologia, né? Ele também quer retratar a realidade, quer retratar o cotidiano, né? Vai trazer mais uma luminosidade atmosférica, atitudes já não emotivas, como a gente tinha lá no romantismo, por exemplo, né? Aqueles aspectos da subjetividade. Sombras claras, mistura de tinta na tela, também são características aí desse momento. Nós vamos falar então sobre as vanguardas, né? A vanguarda europeia, que é um conjunto de movimentos culturais e artísticos que surgiu na Europa, né? São artistas que buscam uma ruptura, né, sobre aqueles limites encontrados até então na arte, né, como forma de questionamento, questionar essa questão estética da arte. E a gente vai ver aqui no Brasil, né, uma inspiração a essa vanguarda europeia na Semana da Arte Moderna, né? São artistas que se inspiravam e que deram aí então um ponto de partida para o modernismo,
né? Então, as vanguardas, elas foram ponto de partida geral, né? Elas influenciaram o mundo e, então, também deram o ponto de partida geral para o início do modernismo. E aqui no Brasil, então, através dessa Semana da Arte Moderna, que foi um evento que aconteceu em 1922, né? Em fevereiro. Foi um movimento que trouxe temas que chocaram, foram um pouco chocantes para a época, mas que ao passar do tempo, então, foi ficando, né, na normalidade, o povo acabou se acostumando com aquele novo estilo de arte. Então, retomem esses conteúdos, vocês vão ter acesso aqui a esse PDF dessa explicação. Retomem e estudem para a prova. Desejo a vocês um bom trabalho, uma boa prova e até a próxima etapa.